Quando o tema é Apocalipse, estava conversando aqui com os pastores, pastor Leonardo, pastor Neif, estava até comentando com o pastor Neif, que sempre vem quando a gente fala de Apocalipse, né, Neif? Tem alguns programas, os programas nossos sobem para a nuvem, para o YouTube, né? E tem alguns programas que a gente fez que são com muitas visualizações, 80 mil, 90 mil visualizações, o que mostra como as pessoas estão interessadas nessa questão do futuro, né, Neif? É o assunto do momento, né? A gente tem visto que há uma instabilidade muito grande, tanto dentro quanto fora da igreja, que chama atenção. O que vem depois disso, de que está acontecendo? Muita coisa que desperta, né? A interrogação, né? Fica aquela questão. Inclusive, pastor Ney, pastor Leonardo, eu queria que fosse colocada aí duas imagens. A primeira imagem, por favor, coloque aí na tela, aquela imagem que eu enviei. Essa imagem aí foi de um vídeo que eu recebi do YouTube. É uma referência, é uma fotografia de uma novela da Rede Record, que, se não me engano, o nome da novela é Apocalipse, mas foi um capítulo que retratou o arrebatamento da igreja. E ali aquele microfone estava nas mãos de um pastor que estava fazendo um culto ao ar livre, e algumas pessoas se converteram, e no meio da pregação ocorreu o arrebatamento, né? Então, é uma cena muito legal, inclusive quem tem acesso à rede social, eu sugiro, entra no YouTube, digita lá, cena do arrebatamento, TV Record, que você vai ver que coisa bem feita. Eu fiquei impressionado com a qualidade da produção, uma produção que é muito superior à média das novelas brasileiras. Inclusive, mostra outra cena, por favor, que é uma cena interessante. Ali é uma cena, queridos, de um berçário. Então, um pouquinho antes dessa foto aí, a enfermeira levou o nenenzinho daquele casal que está ali atrás do vidro, colocou no bercinho, aí quando ela se vira para o casal começa a conversar com ela, ocorre o arrebatamento. E os bebês todos somem, né? E aí foi interessante porque realmente eu quero elogiar aqui a produção. Eu não sou cinegrafista, não sou da área do cinema, embora nós temos aqui uma especialista, a Jéssica, nossa cinegrafista aqui, ela fez cinema, né? Sabe disso? A Jéssica é uma bacharel. É bacharel, Jéssica? Isso, é bacharel em ciência, em cinema, né? Mas eu achei muito bem feita. Inclusive, eu sugiro que o pessoal veja. Tem alguns aspectos que são interessantes. Por exemplo, aí não tem nada a ver com 144 mil, não, mas vamos perguntar. Aquela cena do berçário, que os bebês todos somem, aí vai mostrando uma série de cenas que onde tem crianças, as crianças somem também, como se fossem arrebatadas. Eu olhei aquilo e falei, caramba, é interessante isso, né? O arrebatamento da igreja, a gente sabe que vai ser a igreja que vai ser arrebatada, os nascidos de novo. O que vocês pensam? Aí eu não sei se vocês têm base sólida no sentido das escrituras para isso. As crianças serão arrebatadas também? Ou só adultos? Penso que sim, mas não podemos dar muita informação sobre isso, né? Biblicamente falando, eu acho que o ponto de referência seria mais forte Jesus falando, deixar vir a meus pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, nesse momento, eu creio que eles estarão incluídos. Sim. Mas você crê também? Eu confesso que, conversando com a Silvia, então um beijo para minha esposa Silvia, que também é professora de escatologia, conversando com ela, né, falei, Silvia, o que você pensa disso? Eu tenho simpatia por essa posição exatamente por causa desse texto. Você pensa assim também, Leonardo? A gente pensa assim muito mais por tradição cristã, digamos assim. Na nossa cultura evangélica, a gente entende que, de um modo geral, que a criança ela vai participar desse arrebatamento, visto o fato de que certos pecados são cometidos apenas pelos adultos. Então, nesse sentido, as pessoas veem a criança como um ser mais puro, digamos assim. E essa pureza, então, seria uma espécie de prerrogativa para que ela participasse do arrebatamento. A minha posição, assim, só para estar esclarecendo, eu não creio nessa pureza, não. Mas eu creio, como é que eu posso dizer, no amor, na soberania de Deus, no sentido de que na justiça dele, ele cobre multidão de transgressões, e de um transgressor que não teve a idade da razão, a minha interpretação é essa, né? Não sei o que você pensa, Neif. Olha, para mim, não vou muito além disso. Quando Jesus fala que dos tais é o reino dos céus, e o reino dos céus é manifestado na terra pela igreja, e a igreja está saindo da terra, eu vou caminhando dentro dessa ideia aí, mas não formo uma opinião assim, fechada a respeito disso, porque eu não vejo muito subsídio bíblico, né, para ficar numa posição ferrenha, bater na terra. Às vezes a gente discute certas coisas que a gente acaba criando inimizade entre nós, né, de aspectos que realmente a Bíblia
abre margem para posições divergentes, né? Exatamente. O que passar disso se torna, de certo modo, especulação bíblica, justamente porque nós não encontramos textos muito claros nas Escrituras. Então, eu, em particular, gosto sempre de uma frase que parece um clichê, mas é muito válida. Onde a Bíblia se cala, eu também me calo. Então, eu tenho um certo receio de ficar criando especulações. Pode ser clichê que for, mas... Né? Até outro dia eu fui pregar em Apocalipse 22, né? Estou montando, tentei fazer um sermão expositivo e num determinado momento do sermão eu peguei o versículo, até procurei a Silvia, falei, Silvia, olha, você me conhece, eu tenho uma tradição calvinista, né? Minha origem é reformada, mas aquele texto ali tinha uma expressão que me dava a entender que não há tanta certeza de salvação. Aquele texto de Apocalipse 22. Na hora que eu li aquilo, eu falei, tá vendo? Por isso que eu não posso ficar brigando também com o irmão que não crê na certeza de salvação e ficar discutindo e criar uma inimizade, eu tenho que respeitá-lo, né? Mas o tema hoje é Apocalipse, mas não é sobre a questão do arrebatamento de criança, não. É sobre os 144 mil. Há duas passagens claras no Apocalipse que mencionam esse número, 144 mil. E a primeira pergunta vai ser colocada na tela agora. Vamos lá? Os 144 mil mencionados lá em Apocalipse, eles representam a igreja? Eu peço, por favor, queridos, só vamos localizar isso aí. É Apocalipse 7 e 14, não é isso? São 2 capítulos? No 7 e no 14. Então, localizem para a gente, porque Apocalipse é um relato de coisas do futuro. Foi uma visão que o João teve. Então, onde se localiza 144 mil? Antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação? Os 144 mil, em primeiro lugar, não fazem parte da igreja. E dentro da minha visão, né, claro. Sim. E eles estão como a extensão do ministério de Jesus, que é o narrado ali, quando ele envia os 12, 2 a 2, né, para falar sobre anunciar o reino. E eles vão pregar o mesmo evangelho, o evangelho do reino, que vai ser manifestado. Então, eles têm um vínculo e uma ligação direta com a nação de Israel. E são aqueles que vão estar dentro desse período final da história de Israel, levando em conta as 70 semanas de Daniel, os últimos 7 anos que ainda faltam, né? Então, aquele período restante, a segunda parte desses 7 anos, eles vão ter uma participação assim, muito intensa dentro do cenário. Os últimos 7 anos. Os últimos 3 anos 3 anos e meio. É. Então, olha, você está entendendo então que ela vai ocorrer na segunda metade da grande tribulação. A atuação deles. A atuação deles. Então, eles não serão arrebatados. Não. Porque não são igreja. Não, isso mesmo. Possivelmente serão judeus, então. Serão judeus, serão israelitas, né? Quando a gente fala judeu, fica mais só a tribo de Judá, mas são 12 tribos mencionadas nome a nome, e Deus vai tirar de dentro dessas tribos um testemunho, assim como Jesus escolheu os 12, né? Ali no princípio, eles serão escolhidos, serão marcados, como a palavra fala, e eles serão os proclamadores do Evangelho do Reino. Agora, nessa última metade aí. Eu tenho, assim, a minha dificuldade, né, não é de aceitação, a minha dificuldade realmente é de elaboração. Porque quando fala 144, eu lembro da matemática, 12 vezes 12, 144, não é isso? Raiz quadrada de 144 dá 12. Por que esse negócio de 12? Não é coincidência. Inclusive, lá faz um relato, né? 12 de tal tribo, não é assim? Sim. O capítulo 7, versículo 4, fala sobre o número dos selados, que era de 144, e o versículo 5 começa a especificar os 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. Como ele faz aqui, então, no versículo 5 e no versículo 6, e 7 e 8, a menção de todas essas 12 tribos totaliza realmente os 144 mil. Até tomando a liberdade de complementar o que o pastor comentou, de fato a gente percebe parece não haver um consenso no que diz respeito aos 144 mil. Esses dias mesmo eu assistia numa outra emissora um estudo bíblico sobre o Apocalipse, e a visão do apresentador é de que é um número simbólico que abrangeria, por exemplo, todos os remidos. Já numa outra ótica, mais tradicional, digamos assim, são 144 mil que dizem respeito aos israelitas, principalmente numa visão mais pré-milenista, digamos assim. E a gente tem ainda alguns núcleos cristãos, alguns grupos cristãos que ainda insistem também em enfatizar que
que é um número simbólico que representa a igreja. Então, por mais que a gente elabore, trabalhe os textos, parece realmente não haver um consenso. Agora, a segunda pergunta que vai vir na tela aí, ela fala exatamente sobre essa questão do número. Se é figurado, se é literal, se é simbólico. Coloca na tela, por favor. Olha só, o número 144.000 deve ser interpretado literalmente. Quando eu estava no seminário, e eu fiz um seminário dispensacionalista, assim, declaradamente, Palavra da Vida, todo mundo conhece, são dispensacionalistas, e eu lembro que quando a gente estudou hermenêutica, no seminário, falava o seguinte: a primeira interpretação do texto, qualquer seja ele das Escrituras, deve ser tomada literalmente, desde que você só não vai fazer literalmente se não houver coerência na interpretação. Então, se eu pego um texto, Jesus fala assim, eu sou a porta, não dá para você interpretar isso literalmente, é uma figura de linguagem. Agora, se é permitido a interpretação literal, você tem que tomar primeiramente literalmente, não fazer uma figura não ver como figura de linguagem. Olhando esse texto aqui, quando fala 144.000, eu fico pensando, 12 vezes 12.000, 144.000. Se forem judeus, então vão ser, israelitas, né? Isso só para explicar, né? Explica aí, gente, por que não posso falar judeu? Explica aí rapidamente. Porque o judeu está mais relacionado com uma das tribos de Israel, que foi aquela principal que voltou do cativeiro babilônico, então a partir daí o nome judeu ganhou espaço, né? Mas tem as outras tribos também, que são Levi, Ruben. Por isso que é mais correto, no caso, falar israelitas do que judeus. E aí, obviamente, o que eu estou falando aqui é de uma perspectiva pré-milenista, como o pastor Leonardo falou, né? Uma visão dispensacionalista, porque foi assim que eu aprendi. Mas olha só, aquelas cenas que eu mostrei da novela da Record mostram o arrebatamento da igreja. Então, deixa eu construir um raciocínio aqui pensando nessa visão pré-milenista. Então, Jesus vem até os ares e arrebata a sua igreja, os mortos ressuscitam e se encontram com Cristo. Mas fica gente aqui na terra. Vão ficar quem? Aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo e esses que são das 12 tribos. Não só os 144.000. Vão ter todos. De uma forma geral. Todos. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma série de coisas. Aí é que vem a figura do anticristo, não é isso? Eu estou errado? Isso. E aí? E aí, o período de atuação desses 144.000 é exatamente no período que o anticristo vai estar na plenitude do seu poder sobre a terra. E isso é claro no capítulo 14, expondo isso do Apocalipse, expondo isso. Capítulo 15 também já mostra o resultado dessa perseguição, né, dos que morreram por essa perseguição. No capítulo 20, lá mostra que eles vão ressuscitar e reinar com Jesus durante o período milenar que vai seguir em sequência. Esses serão mártires. Serão mártires. E o resultado, né, por exemplo, não somente eles, todos aqueles que estiverem crendo e recebendo a mensagem deles estarão automaticamente sendo perseguidos. Né? Entendi. São os santos da tribulação. As outras visões, Leonardo, como é que elas colocam? No caso de amilenistas, por exemplo, e pós-milenistas, eu, por exemplo, sou um pré-milenista histórico, não sou dispensacionalista. Você ainda está encontrando o caminho da luz. Então a gente vai... Mas no caso de uma visão amilenista e no caso de uma visão pós-milenista, parece existir uma dificuldade de entender o arrebatamento sob essa ótica e a atuação dos 144.000 como testemunhas, digamos assim, que vão para poder anunciar e pregar, é justamente por causa daquele entendimento clássico de que se quem te convence do pecado é o Espírito, uma vez então que a igreja foi arrebatada, teoricamente o Espírito não está mais presente entre nós. Se não está mais presente, que efeito teria os 144.000 pregarem? Mas isso aí são questionamentos que, tem hora que eu fico pensando, será que isso realmente edifica? Parece que muito mais confunde do que ajuda. Por outro lado, a gente tem que discutir isso, porque é dúvida que as pessoas têm. Sim, nós acabamos já, até, de certa forma, respondendo duas perguntas. Coloque, por favor, a terceira pergunta na tela, que é sobre o período. Eles vão surgir quando?
Então, o que o Neif colocou aqui, me permite chamar pelo primeiro nome, sem o pastor na frente. O que o Neif colocou aqui, que seria nos 3 últimos, na segunda metade, a atuação, que eu digo. O surgimento, que eu digo, assim, no sentido de atuar, não é que eles vão nascer, eles vão ter um ministério nessa fase. E você está lembrando, né, pastor Leonardo, que as visões amilenistas, pós-milenistas, não entendem, eles não veem tribulação da forma que o pré-milenista vê, então, 144 mil são simbólicas, seriam 144 sob a ótica do amilenismo e do pós-milenismo, mesmo que se tratem de israelitas, é um número simbólico. A novela da Record, não precisa se entregar não, né? Mas assim, vocês chegaram a ver algum capítulo, não? Viram esse videozinho do YouTube, não? Então, não. É bem interessante ver, porque quando eu vi o vídeo, eu falei, é uma visão pré-milenista, a visão que eles passam. Naturalmente. Né? Quer dizer, olha que interessante a questão da intenção religiosa, teológica numa novela. Eu fiquei feliz por quê? Porque coincide com a minha visão teológica. Aí eu fico pensando nas novelas de outras emissoras. Como princípios religiosos são passados constantemente com intenção de proselitismo e as pessoas engolindo, né? Eu estou fazendo a campanha. Ô mãe, pelo amor de Deus, já falei com a senhora, muda de canal. Não fica vendo que canal, não. Já falei. Na hora do almoço ela deu rede super, só tem que mudar sempre. Olha, se você quer ver novela, vê novela do outro canal, então. Porque, tá vendo? Olha, são princípios legais, né? Que estão passando nessas novelas, né? Agora, outra pergunta que vai ser colocada na tela aí, também já foi parcialmente respondida, que é a função. Qual a função desses 144 mil? Partindo da perspectiva, vamos fechar assim uma linha de raciocínio, vamos caminhar do pré-milenismo, tá? Pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada nessa tribulação. Qual seria a função dele? Você falou que era o quê? O Evangelho do Reino, pregação do Evangelho do Reino. Pregação do Evangelho do Reino. Que você falou que Jesus tinha chamado 2 a 2, né, 70. O que é o Evangelho do Reino, Ney? É o Evangelho que Jesus pregava, João Batista pregava. Antes que Jesus morrer e ressuscitar, não havia esse evangelho da forma que nós pregamos hoje. Certo. Né? Então, o que eles anunciavam? Eles anunciavam que o Messias estava presente e que o reino messiânico prometido ia começar. Era isso. Uhum. E pensando nessas testemunhas, sei lá, eu de novo falando de testemunha, nesses 144 mil, eles vão pregar que o reino virá. Isso. Está vindo. Está chegando. O Messias está chegando. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.